aí, povo? Hoje é a primeira vez que trago um vídeo aqui de Tokusatsu pro canal. E sim, pra quem não sabia, além de coisas de nave, mechas e outras coisas, eu sou um cara que curte também Tokusatsu. Não posso me dizer um especialista, assim como falei outras vezes aqui, mas quero pelo menos trazer as informações certas. Claro, se alguém errar, vem aqui nos comentários falar qual que é a informação certa, daí a gente vai debatendo essas outras coisas. E o vídeo de hoje vamos estar estreando aqui o quadro de coisas de Tokusatsu aqui no canal com Shin Ultraman. Uma releitura do primeiro Ultraman lançado em 1966, que inclusive chegou a passar aqui no Brasil e é querido por muitas pessoas que já são adultas. E espera, já adultas? Como assim, Nelos? Tá maluco? Sim, infelizmente Ultraman por aqui eu noto que não é um assunto muito falado no meio de Tokusatsu, sendo que acaba sendo mais focado em Kamen Rider e Super Sentai. Mas vira e mexe aparece alguém falando de Ultraman por aqui ou de outras franquias. E logo avisando que esse vídeo eu vou falar de uma boa parte do filme. Se quiser eu recomendo dar uma assistida antes nele, pois terão coisas aqui que podem ser consideradas spoilers. Mas antes de falarmos do filme eu vou tentar dar uma resumida aqui para quem não sabe o que é Ultraman ou o que é Tokusatsu. O gênero Tokusatsu normalmente é referido para séries ou filmes de super-heróis japoneses, como Kamen Rider, Super Sentai, Cybercops ou até mesmo Godzilla. Já que Godzilla ele acaba sendo uma franquia a qual é colocada os kaijus em vez dos heróis usando os trajes, e ele também acaba se enquadrando nisso, apesar que Godzilla se entra no que chamam por aí de Kaiju Eiga, ou traduzindo para o português, filme de monstro. O termo do japonês significa filme de efeitos especiais, mas acabou se popularizando para esse tipo de produção no público em geral. Apesar que tem muita gente que fica insistindo que ai, é tudo Power Ranger. E em vez de pesquisar, fica nessa insistência e fica desdenhando qualquer obra desse estilo, em vez de parar e tentar dar uma chance. Já o Ultraman ele é uma continuação, entre aspas, de uma outra série que saiu em 1966, chamada de Ultra Q, onde cada episódio tinha vários casos de monstros acontecendo por aí. A história de Ultraman é de um alienígena vindo da Terra de Luz da nebulosa M78, a qual estava perseguindo o monstro Bemolar, que fugiu do cemitério de monstros. Mas ambos acabam caindo na Terra, e Ultraman se colide com a nave de um piloto da SSSP, Shin Hayata, e acaba o matando sem querer. Mas Ultraman o entrega a cápsula beta e Hayata se torna o hospedeiro de Ultraman, assim revivendo. Então Hayata, utilizando a cápsula beta, pode se transformar em Ultraman, lutando contra monstros e aliens que visam destruir o planeta ou causar o caos por aí. A série normalmente tem os episódios com histórias autocontidas, tendo início, meio e fim. Claro que tem os episódios mais importantes no meio, onde o monstro ou alienígena está aprontando algo por aí. E a SSSP, ou chamada aqui no Brasil de Patrulha Científica, tem que resolver o problema. Mas no final do episódio sempre temos a luta do Ultraman contra o monstro. A série Ultraman é uma das séries mais populares lá no Japão, e no meio Tokusatsu também lá fora, tendo várias continuações até hoje, sendo que a está passando no ano que fiz essa review é a Ultraman Decker. Já Shin Ultraman ele é uma releitura do clássico de 1966, a qual traz uma roupagem 9 velha para o herói. Espera, 9 velha? Como assim, Nelo? Para tudo, me explica isso daí. Bem, vamos lá, o filme ele foi dirigido por Hideaki Anno, que é conhecido pela galera otaka por ter criado Neon Genesis Evangelion. Mas ele não é o criador, ele não foi a primeira obra dele, foi Evangelion. A primeira obra dele pra valer, e é uma das bem famosas até pela galera que é fã de mecha, é o anime Top One Neare Gunbuster. E também o primeiro live action envolvendo algo de Tokusatsu que ele participou foi o Shin Godzilla. Anno é um cara que ele é muito fã de obras de ficção científica, mecha e também de Tokusatsu. Quando ele tinha feito Shin Godzilla, ele decidiu manter os temas centrais do que vimos no de 1954, mas claro, trazendo mais para um contexto atual. É o mesmo que está acontecendo nesse filme aqui. Ele começa mostrando vários monstros que acabaram despertando e foram impedidos de alguma forma. Esses monstros são lá da série Ultra Q. Eles dão um resumão do que tinha acontecido anteriormente até a fundação da SSSP, a qual começou a lidar com a ameaça de kaijus, ou também chamada no filme de Classe S. Então o filme chega nos dias de hoje, após essa breve introdução.
Uma coisa que eu percebi no filme logo de cara é que esse filme ele tenta ser mais pé no chão. Não temos as partes mais futuristas que víamos na série de 66, como o Jet Vetol, por exemplo. E os monstros antes eram derrotados com várias estratégias diferentes. Além que a música é uma coisa que eu gostei, ela é totalmente na pegada da série clássica. Além que vemos os Estados Unidos estão ajudando o Japão contra os kaijus. Mas essa ajuda é algo mais similar a uma guerra por procuração. O que é guerra por procuração, Nelo? Você de novo vai tendo o termo militar aí do nada. Bem, guerra por procuração é um termo que é usado para quando um país normalmente fornece ajuda de tecnologias bélicas para uma outra nação, para alguma guerra em específica. Aqui os Estados Unidos estão fornecendo armas para o Japão e às vezes até ajudando eles, mas eles se sentem incomodados com essa soberania americana, bem similar ao que vimos lá em Shin Godzilla. Aqui eles não gostam dessa soberania americana em quase tudo e toda essa parte burocrática. E como o Japão é visto como um estado vassalo dos norte-americanos. E logo no início nos é apresentado um monstro invisível que está sugando a energia elétrica de vários locais. As autoridades decidem chamar o monstro de Neronga, que inclusive todos os inimigos aqui são releituras dos monstros de 1966. Nessa parte eles até zoam sobre como que eles dão os nomes, sendo que é dito que é meio que algo que é inventado de última hora. Enquanto o pessoal decide uma estratégia para como derrotar Neronga, uma bola vermelha cai do céu e um gigante de prata aparece e derrota Neronga apenas com um ataque. O governo e todos que viram ficam em dúvida sobre o que era aquele gigante prateado e tentam manter em segredo e o dão o apelido de Ultraman dentro do governo. Um tempo depois, um segundo monstro aparece e Ultraman o derrota, assim deixando a existência dele em público, e ainda por cima começam a ter mais mistérios rondando essa criatura. Uma coisa que eu cheguei a falar anteriormente que Anno fez nesse filme, e ele conseguiu acertar a mão em cheio aqui, foi uma visão de e se o Ultraman caísse no nosso mundo? O que ia acontecer? Isso é algo que vemos durante todo o filme, onde religiões e crenças são abaladas. O governo decide tentar usar o Ultraman para mérito próprio, ou até mesmo as pessoas começam a ficar mais dependentes dele. Até o tratando com um alienígena que está defendendo a Terra como um deus. E graças à chegada do Ultraman, outros aliens com segundas intenções vêm para a Terra e começam a tentar usar a humanidade para conseguir dominar ela. É algo que se a gente parar bem para pensar, se um alienígena super poderoso viesse para a Terra, com certeza a humanidade ficaria abalada e as coisas iam acabar virando de cabeça para baixo da noite para o dia. Mas isso também é rebatido no filme, onde mostra que o Ultraman ele não é um deus, ele é apenas mais um ser vivo nesse vasto universo. E mostra também bastante sobre o que é ser humano. Inclusive existe uma referência a uma fala de Hayata em Ultraman Mebius. Além disso, o filme faz uma crítica global de uma relação de suzerano e vassalo. Começando com a crítica do Japão após o fim da Segunda Guerra ter que seguir as vontades dos americanos, principalmente nessa parte bélica. Algo que só nos dias de hoje, devido às tensões que estão acontecendo no Pacífico, que isso começou a mudar de pouco em pouco. Para quem não sabe, o Japão ficou proibido de ter coisas feitas por lá, como aeronaves, por exemplo, aeronaves de combate, apenas se limitando a ter uma força-tarefa para defender a nação. E claro, ter que comprar coisas vindas dos Estados Unidos. Isso começou lá desde a derrota do Japão na Segunda Guerra. E esse tipo de crítica aos Estados Unidos é algo que é até bem presente em obras japonesas. Como posso citar aqui Manvi Love Alternative Total Eclipse, o próprio Shin Godzilla de Hideaki Anno, o live action de Terraform Mars, até o mangá do Kamen Rider Ichigo, que inclusive o Dan lá do canal Banshou TV chega a falar sobre ele. Mas isso vai se evoluindo a uma corrida da humanidade para conseguir o controle de equipamentos alienígenas superpoderosos, ou até mesmo de querer o Ultraman para usos militares. Isso acaba se estendendo até a corrupção e ganância dentro do governo japonês. E pra galera que é fã dos clássicos, o filme é praticamente uma carta de amor à série de 1966. Ele manteve a trilha sonora praticamente igual à do original, mas com algumas mudanças caso você decida as ouvir separadamente. Os efeitos sonoros, até mesmo algumas lutas, são super parecidas com a que vemos na de 66. Até mesmo você botar algumas cenas de lado a lado, você vai perceber que são super iguais. Até mesmo alguns aliens, alguns figurinos são baseados lá na série original. Apesar que, claro, com outras mudanças grandes,
Como o Ultraman não tendo seu Time Color no peito, que é aquele bolinha que fica no peito dele, que começa a piscar quando ele tá chegando no seu limite. Algo que era pra, inclusive, essa era a ideia original, ele não ter aquilo no peito. Os personagens da patrulha não são os mesmos da série original. Os monstros, mesmo com os visuais até diferentes, eles conseguem ser reconhecíveis. E falando em visual, assistir no filme é um acerto em tanto que o Ano também acabou fazendo. A ideia daqui foi tentar fazer com que o Ultraman se parecesse em muitos momentos com a miniatura da série de 66 quando ele voa. Ou até mesmo alguns ataques, esse tipo de coisa. E também para conseguir manter um visual constante de quando ele está se movendo em terra nas cenas de luta e nas cenas de combates aéreos. Ou também tentando imitar a ideia da CG de tentar imitar quando o Ultraman está voando com aquelas cordinhas e as partes de efeitos práticos. Para quem não chegou a ver a série original, lá as cenas de voo normalmente são miniaturas que são apoiadas por cordinhas. Se você via antigamente lá na TV ou vê hoje com aquela qualidade muito baixa, é um negócio até normal você não perceber. Mas quando você vê as versões remasterizadas, dá pra notar muitas vezes o uso dessas cordinhas. E um fundo falso para esse tipo de coisa. Agora, saindo aqui de Shin Ultraman e indo falar um pouco mais sobre o Hideaki Anno. Ele, como eu falei anteriormente, é conhecido por ter sido o criador de Neon Genesis Evangelion e Gunbuster também. E caso você tenha notado no início do filme que aparece um estúdio que parece que está escrito Chapa, esse é o estúdio que Anno criou após um tempo dele ter saído da Gainax e ter feito The Age of Evangelion, que se chama Estúdio Cara, mas que inclusive o Estúdio Cara é o responsável pela produção dos filmes de Rebuild of Evangelion. E agora eu vou dar uma contada aqui rapidamente de uma história que eu vejo muita pouca gente falando por aí, que inclusive é algo bem desconhecido pelo público em geral. No ano de 2006, Anno saiu da Gainax e fundou esse estúdio, a Estúdio Cara. E lá ele começou a produzir o primeiro filme Rebuild da série Evangelion, com uma parceria da Gainax, a qual dava detendo os direitos da série. Eles, no caso a Gainax, iam ceder tanto dinheiro e a parte da mão de obra para ajudar ele. Dois filmes, o primeiro e o segundo Rebuild of Evangelion, se passaram. E a Gainax decidiu entrar em um modo que eu vou dizer que é super mega ultra ganancioso com a marca. E decidiu querer fazer um live action lá nos Estados Unidos e outras coisas. Mas em compensação a empresa começou a dever dinheiro para o Hideaki Anno. E ainda por cima logo depois começou a dever até grana para a galera dos estúdios norte-americanos. Anos se passaram e a Gainax acabou devendo ainda mais grana, após um processo no governo japonês graças a Cara. Durante esse tempo, do lado do Anno, nós tivemos o Shin Godzilla, que saiu logo após o Evangelion 3.0. O que foi uma parceria dele com a Estúdio Toho, a criadora do monstrão. E pela Gainax ela começou a quebrar. Poucas animações foram saídas e mais grana ficaram devendo pro pessoal. Inclusive o pessoal que criou o Gurren Lagann acabou saindo da empresa, fundando assim o Estúdio Trigger. E no ano de 2020, um dos presidentes do estúdio foi realmente acusado como culpado e foi preso devido ao abuso de menores de idade. E do lado do Anno nós tivemos o lançamento do último filme de Evangelion. Mas Anno disse que irá parar com as animações por um tempo devido à sua idade, já que ele praticamente já está com 60 anos. E por hora irá ficar focando apenas em live actions, que inclusive é a parte que ele mais gosta se você for parar para prestar atenção. Já que, como eu falei, quando ele era criança ele era um grande fã dessas produções de Tokusatsu. A parte mais recente da Gainax é que, aparentemente, as produções que eram dele, como Paint e Stocking, serão feitas pela Trigger, ou acabaram passando para outros estúdios acabarem fazendo em vez de serem deles. Inclusive, era para sair uma terceira temporada de Top One Are, ou como o pessoal estava chamando de Gunbuster 3. Mas nessa situação toda que a Gainax está, é muito difícil sair algo por aí deles. Agora você deve estar achando bizarro, se você não for muito por dentro disso, do Hideaki Anno ter ido para o meio tokusatsu. Vamos lembrar que lá no Japão a indústria de live action, anime, mangá e romances, tanto visuais e de livros, são indústrias praticamente interligadas. Muitas vezes o autor de uma obra vai acabar parando em uma outra mídia de outra obra. Além disso, o gênero tokusatsu e os animes no Japão, também como os mangás e outras coisas, são praticamente irmãos.
Por mais que já tiveram seus momentos de rivalidade antigamente, um lado acaba sempre pegando inspiração no outro, e isso continua sendo até hoje. Até mesmo Evangelion pega referências de Tokusatsu e outros animes. Mas como aqui no Brasil não se tem muito conhecimento dessas coisas japonesas, meio que acaba tendo aquela impressão de que o cara está querendo passar uma baita mensagem profunda e complexa, mas no final o maluco tá fazendo uma referência a Ultraman, Kamen Rider ou alguma outra série das antigas também. Além também que tem o caso também que quando esse negócio tem uma cultura no Brasil aqui de ficar desdenhando o Tokusatsu, que pra mim é algo que sinceramente é algo que muitas vezes passa do limite. Tudo bem você chegar e falar que não gosta e tal, mas ficar chegando e falando coisas burras de formas inteligentes, principalmente por ser quando você é influenciador de ai, é tudo infantil, ai, é tudo tosco, ai, não assistam, só acaba destruindo uma reputação de algo, em vez de ajudar as pessoas a ter curiosidade para parar e assistir aquela obra. E as comparações, principalmente também dizendo que é tudo Power Ranger, é algo muito ruim, que só prova que a pessoa não conhece direito a indústria japonesa ou a indústria de Tokusatsu e fala simplesmente o que ela tá achando. Até mesmo já vi gente dizendo que ai, Ultraman e Tokusatsu é coisa só pra velho chato, pra que você vai ficar trazendo esse tipo de coisa? E meu, a pessoa se esquece que esse tipo de produção é feita para agradar tanta gente mais nova e gente mais velha. E Ultraman, inclusive, lá no Japão, é uma série que consegue atrair todos os tipos de público. Inclusive o pessoal acaba se esquecendo que, meu, um super-herói, tanto faz se é japonês, americano, ele foi feito, pensando bem, tirando lá na Segunda Guerra, lá para mostrar o poderio americano, essas coisas, mas a ideia de super-herói é o quê? Trazer esperança para as pessoas em tempos difíceis, de tristeza e de dor. E isso é algo que eu vejo muito do pessoal mais que é fã de coisa ocidental, que se diz nerd atual, que fica falando de ai, herói tem que ser sombrio, depressivo e realista. Os tempos de hoje não combinam com um herói esperançoso. Mas meu, no final o que a gente tá mais precisando, principalmente nos tempos de hoje, é um pouco de uma fagulha de esperança. Que a gente vai ler pra se descontrair, torcer, esperar que o negócio dê certo. Você não tá querendo ver uma obra pra querer ver o cara lá triste, depressivo, sombrio, trevoso e sei lá. Mas voltando aqui a falar de Shin Ultraman, essa não foi a primeira vez que tentaram fazer uma releitura ou algo similar com a série de 1966. Nós já tivemos, por exemplo, Ultraman The Next, que ele tenta fazer uma história meio que, vamos dizer assim, baseada no primeiro episódio de Ultraman, onde Ultraman está perseguindo o monstro Bemular e acaba caindo na Terra. Mas ele acaba se passando no universo de Ultraman Nexus e funciona meio que como uma prequel. E também nós tivemos lá nos anos 90 a série de DVD Ultraman Nels, que ele foi uma série lançada para disco de 12 episódios. Mas no final ela foi uma série que acabou se encaixando na cronologia principal da série. Cara, no geral, Shin Ultraman é um baita de um filmaço, viu? Principalmente por ter posto na produção alguém que realmente gosta e entende da série e acabou crescendo com ela também. Que você consegue sentir muitos momentos, até como que seria a sensação do pessoal na época vendo. Ele quis transmitir aquela sensação de caramba, você está assistindo Ultraman na época, é uma grande de uma novidade. Isso é algo que eu sinto que precisamos mais na indústria no geral. Pessoas que realmente gostam daquela obra, cresceram com aquilo e vão e metem a mão na massa sem medo. Nos dias de hoje, eu noto que existe muito mais desse pessoal que acaba sendo exibido por aí, que ficam falando coisas tipo eu entendo muito, eu sou muito fã do trabalho que vamos adaptar, vamos ser muito fiéis, blá 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 blá. Aí no final sai algo totalmente nada a ver. Isso é algo que está sendo muito comum na indústria norte-americana, que o pessoal mal sabe direito como que faz para adaptar uma obra. E quando adapta certo, vem algum maluco falar, que se dizendo especialista, dizendo não é assim, você está fazendo errado,
É totalmente o inverso. Isso é algo que inclusive acabou pegando aqui muito. Até mesmo com Godzilla, onde eu vejo gente dizer que ai, Godzilla não é sobre os efeitos da humanidade e da natureza, a ira da natureza contra a humanidade e os efeitos dos experimentos japoneses pós-segunda guerra. É sobre os monstros lutando. E o que vemos aqui é justamente um gosto de sempre, mas com um toque a mais em Shin Ultraman, que consegue agradar alguém que nunca viu algo da série Ultra, ou para um novato que tenha curiosidade em ver o filme e ser introduzido à série. E pelo visto o ano ele vai conseguir seguindo a mesma rota que ele fez com Shin Godzilla e Ultraman com a próxima obra dele, que é o Shin Kamen Rider. E aí, vocês já viram Shin Ultraman? O que vocês acharam do filme? Bora debater aí embaixo aí também, principalmente se vocês pegaram outras referências, que é algo que tem bastante no filme, já que o Hideaki Anno, ele é um fã dessas coisas mais antigas também, ou como já vi um pessoal zoando, que ele seria o nerd das antigas, o cara que gosta de Jornada nas Estrelas, coisas de ficção científica, etc, e sempre vai tacar por aí. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Swatch!